Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês, Jardim 2? Hoje é quinta-feira e, como de costume, nós temos o nosso projeto Ler é uma Gostosura. E hoje eu trago uma história que nos ensina muito. O nome dessa história é João e Maria, um clássico, Jardim 2. Era uma vez um lenhador. Ele é pai de João e Maria, duas crianças adoráveis, muito felizes, educadas, que amavam muito seu pai. O lenhador, ele é casado com a madrasta das crianças. E ela parecia ser uma mulher muito legal, mas na verdade ela não gostava das crianças, dos filhos do lenhador. Essa família é uma família muito humilde e eles estavam passando por muitas dificuldades. Tinha dias que eles não tinham o que comer. Então a madrasta, como ela era uma pessoa má, ela teve uma ideia muito ruim. Ela teve a ideia de levar as crianças lá para a floresta, pensando assim que alguém poderia encontrar as crianças e cuidar melhor delas. Mas o João, ele é um menino muito esperto e ele ouviu a madrasta falando essa história para o lenhador. No dia seguinte, o lenhador, muito preocupado porque eles estavam passando por dificuldades e não tinham mais comida para alimentar as crianças, ele resolveu escutar aí a madrasta. Então, ele pegou as crianças para ir até a floresta buscar lenha, porque ele era lenhador, e levou elas junto e ia deixar eles lá. Mas o João, como era muito esperto e escutou essa história, ele levou pedrinhas no seu bolso. Então, o lenhador foi para a floresta para pegar as suas lenhas, e aí as crianças foram juntos, mas o João, ele foi jogando aí pedrinhas pelo caminho para marcar por onde ele deveria aí voltar para casa. E quando as crianças estavam distraídas lá na floresta brincando, o lenhador, ele voltou para casa. E assim as crianças ficaram perdidas aí na floresta. Mas como eles tinham caminho para a volta, eles foram seguindo aí as pedrinhas e encontraram o caminho até a sua casa. O lenhador, pai das crianças, ele ficou muito feliz por elas terem voltado. Mas infelizmente eles não tinham o que comer. E aí a madrasta teve a ideia novamente de levar eles para a floresta, para um lugar mais longe, mais para dentro aí da floresta. E aí o pai, desesperado, resolveu escutar ela novamente. E aí o João, como ele já estava sabendo dessa história, dessa vez ele não tinha pedrinhas. Então ele resolveu levar migalhas de pão, as últimas migalhas de pão que tinha na sua casa. Então o lenhador saiu novamente de sua casa, indo lá para a floresta, mas dessa vez ele foi bem para dentro da floresta, onde era mais difícil de achar o caminho para voltar. E as crianças foram juntos. E o João foi aí jogando as migalhas de pão pelo caminho, sabendo que ia voltar para casa porque ia seguir aí esse caminho. Mas e eles estavam no meio da floresta, a floresta é muito linda, eles começaram a brincar bastante, e o pai deles estava trabalhando, o lenhador pegando lenha, e eles acabaram se distraindo. E aí, quando eles estavam bem dentro da floresta, o pai deles voltou para casa. E aí, o João, distraído com a Maria brincando, quando ele notou que o pai dele não estava mais presente, ele pensou, a Maria começou a chorar, João, como nós vamos voltar para casa agora? Nós estamos muito longe. João falou, eu tive uma ideia, eu fui jogando no caminho, fazendo trilha com migalhas de pão.
Mas o João não sabia que apareceu um pássaro que foi comendo todas as migalhas ali do chão. Então, eles não tinham mais o caminho de volta para casa. Então, João e Maria, eles passaram 3 dias e 3 noites caminhando pela floresta, desesperados e com muita fome, muito medo. Então, lá de longe, eles escutaram uma voz que falava assim: Oi, crianças! Entrem em minha casa! E eles avistaram uma casa linda! Uma casa feita de bolo, uma casa feita de pão, uma casa feita de doces. E aquela voz linda, calminha, falando: entrem, crianças. Como eles estavam com muita fome, eles escutaram, eles pensaram: ah, deve ser uma pessoa boa que está nos chamando. Vamos entrar. Então os dois foram correndo, felizes, e entraram dentro dessa casa. Mal eles sabiam que naquela casa tinha uma pessoa muito má. Como eles estavam com fome, eles já foram comendo os pedaços da casa. E aí apareceu a senhora aí que era a dona da casa. Mas essa senhora, ela era muito má e ela estava enganando as crianças. Ela resolveu recolher isso para dentro de casa para alimentar uma das crianças e para depois comê-la. Então foi isso que ela fez. Ela escolheu pegar o João aí para ser a sua alimentação. E a Maria, ela escolheu que ela fizesse todo o serviço de casa para ela, limpasse a casa, fosse a escrava aí dessa senhora má. Então ela falou para a Maria: vou colocar o João dentro de uma gaiola e ele vai ficar preso lá. Assim vou alimentando ele até ficar bem gordinho para que eu possa comê-lo. Então ela se revelou uma pessoa muito má, né? Eles achavam que ela era bem boazinha, mas no final eles viram que não, que ela era uma pessoa muito má. E aí o João, sabendo disso, como ele era muito esperto, ele começou a enganar a senhora. Ela sempre levava para ele comidinhas, muitas comidinhas, e já a Maria ficava com pouca comida. E aí ela falava para ele: menino, mostre seu dedinho para ver se você está mais gordinho. Como ele era muito esperto, ele pegava um pedacinho de osso bem magrinho e mostrava para essa senhora má. Como ela não enxergava muito bem, ela sempre achava que João estava magrinho. Mas um dia ela ficou muito estressada porque ele estava demorando para engordar. E sabe o que ela fez? Ela falou assim: Maria, estou cansada de esperar o seu irmão ficar mais gordinho para eu poder cozinhá-lo. Vamos hoje pegar o caldeirão e colocar uma água bem quente. Hoje eu vou cozinhar esse menino. E a Maria, triste, mas ela tinha que obedecer essa senhora má, porque senão ela ia se dar mal. Então a Maria pegou um caldeirão com muita água quente. Mas Maria também era muito esperta e ela pensou o seguinte: vou chamar essa senhora para verificar como está a água. A hora que ela for ver como está a temperatura, eu vou empurrá-la dentro desse caldeirão. E assim Maria fez. Ela falou: senhora, venha verificar se a água aqui do caldeirão está quente. E a senhora má foi até o caldeirão. Deixa eu ver. E Maria empurrou ela dentro do caldeirão. Ela foi lá e soltou o João aí da prisão. E os dois foram pegando muitas comidinhas dentro dessa casa que tinha muita fartura. E dentro dela também tinha muitas riquezas. Tinha muito ouro, muito dinheiro. E eles pegaram aí todo esse dinheiro e tentaram voltar para a casa deles. Mas aí, como eles estavam perdidos, eles caminharam durante dias. Foram caminhando pela floresta, mas já estavam felizes por ter se livrado daquela senhora má que queria fazer o mal para eles. Até que eles conseguiram avistar a sua humilde casinha.
e de repente eles viram lá na frente, muito feliz, muito alegre, com um sorriso de canto a canto do rosto, o seu pai. A madrasta das crianças, como ela era uma pessoa muito má e o pai deles descobriu, ela tinha ido embora e tinha ficado só ele na sua humilde casinha. Quando ele viu as crianças, ele ficou muito feliz e as crianças também. E as crianças chegaram falando: papai, papai, nós conseguimos a solução para o nosso problema. Agora nós temos muito dinheiro, muita riqueza e vamos poder sair de todo esse problema que nós estamos passando. O pai ficou muito feliz, pediu muitas desculpas para as crianças e assim eles viveram felizes para sempre. E aí, Jardim 2, para vocês, qual é a moral dessa história? O que vocês aprenderam com ela? Para mim, a moral dessa história é a seguinte, que nós não devemos confiar nas aparências, porque muitas vezes elas nos enganam. Olha só, a madrasta das crianças parecia ser uma pessoa boa aí para o lenhador, mas na verdade ela não gostava das crianças, não queria o bem delas. E também quando elas estavam em perigo na floresta, apareceu uma voz que falava: venham, venham. Parecia ser uma pessoa boa, mas na verdade era uma pessoa que também queria o mal das crianças. Então nós não podemos julgar as pessoas pela aparência. Essa foi a nossa aula de hoje. Jardim 2, um grande beijo e até mais.